A gente começa o Visita na Record falando de um dos setores mais atingidos pela pandemia, o de bares e restaurantes. 2022 foi um ano decisivo para a recuperação dos negócios, depois de praticamente 2 anos com restrições no atendimento. Para a gente falar sobre esse momento e as ações que têm sido feitas com os empresários do ramo, está comigo aqui no estúdio Gabriel Cruz, que é conselheiro da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Gabriel, muito obrigado pela presença no Visita na Record. Eu que agradeço o espaço. Bom, Gabriel, 2022, foi efetivamente, acredito que a prova de fogo para a retomada do setor, A gente está entrando em 2023, que tipo de avaliação que dá para fazer desse ano? Sim, 2022 foi muito difícil porque a gente passou por muito tempo fechado, então a gente teve que arrumar nossa estrutura, porque a gente estava acostumado a atender mais presencialmente, tivemos que ir para o delivery. E aí, em 22, a gente teve que reconstruir isso de novo. Então, algumas estruturas que estavam paradas, tivemos que colocar para funcionar novamente. E o mais difícil que a gente se deparou foi a mão de obra. Então, como a gente é o setor que mais emprega o primeiro trabalho e também o setor que tem mais participação da mão de obra feminina, então, essas pessoas elas se recolocaram em outros ramos. Então, quando a gente precisou reabrir, precisou novamente de mão de obra, essas pessoas já estavam trabalhando em outras coisas. Então, por isso, a Abrazel ela puxou muito para fazer cursos, para trazer essas pessoas novamente para o setor. Então, apesar de ser um ano que a gente teve que recontratar, foi muito difícil por isso, por não achar e também por conta da variação de preços, A gente sofreu bastante com a inflação esse ano. Então, quer dizer que, por exemplo, eu acredito que alguns casos possam ter acontecido dessa maneira, um funcionário que acabou sendo dispensado, ele teve que procurar emprego num outro setor e depois, na hora de voltar, talvez ele não tenha conseguido voltar, ou mesmo, como você disse, o primeiro emprego, o pessoal acabou procurando em outros setores. Isso afetou demais, porque no comércio, a mão de obra ali, as pessoas ali no atendimento, no restaurante, na cozinha, enfim, elas são fundamentais. Isso, exatamente. O nosso setor ele é mão de obra intensivo, a gente precisa muito de mão de obra. Apesar de a gente estar passando por inovações que a gente está trazendo tecnologia para dentro do setor. O que aconteceu na prática é que, por exemplo, uma pessoa que era o primeiro emprego dela, ela já passou 1 ano, 2 anos em um outro ramo, ela já está num outro nível, num ramo diferente do nosso. Então, para ela voltar para o nosso ramo, ela teria que ter um decréscimo de salário. Então, para ela, acaba não compensando. Entendi. Se ela já tivesse se mantido no ramo de bares e restaurantes, que é um ramo que paga bem, assim, ao longo do tempo, ela estaria com um salário superior ao que ela está hoje, mas a gente estava fechado e não deu para absorver ela. Gabriel, você falou do delivery, que naquele momento foi a salvação ali para os proprietários de bares e restaurantes. Como é que isso tem se comportado hoje, O consumidor, ele ainda mantém esse hábito ou ele já está voltando de novo? Perfeito. Ou já voltou, para o presencial? Essa pergunta é ótima. O que a gente percebe que aconteceu? As pessoas, na pandemia, elas descobriram o prazer de ficar em casa. Na verdade, isso já vem um movimento anterior. Então, eu diria até com o surgimento dos streamings se popularizando, as pessoas elas começaram a ter mais prazer de ficar em casa. Tá. E para isso, o delivery, ele consegue acompanhar bem elas. Então, ela vai assistir um filme, ela pede uma comida. Então, ela deixa de sair muitas vezes para ficar em casa. A pandemia intensificou isso muito. Com a retomada da pandemia, então eu diria que no começo de 2022, o delivery caiu bastante porque as pessoas estavam cansadas de ficar em casa e acabaram saindo muito mais. Depois que isso se estabilizou, o percentual de delivery versus o salão mudou versus o que era antes. Então, as pessoas, elas pedem mais comida em casa do que pediam antes. Mas aí elas continuam, elas vão também no presencial. Isso, vão Agora, também. o hábito continuou, então. Exato, o hábito continuou e o hábito de ir no restaurante deu uma diminuída. E aí foi também, acredito que uma mudança no perfil ali da gestão, do bar ou do Exato, restaurante, para exato. poder conseguir atender esse público. Sim, na verdade, o restaurante ele teve que se reinventar durante a pandemia. Quem não tinha delivery teve que aprender delivery. Tá. E com o fim da pandemia, o que a gente teve muita pressão é a pressão inflacionária. Então, a gente teve um aumento muito alto dos insumos que a gente não conseguia repassar. Então, se a gente for ver, a inflação dos insumos foi muito maior do que o preço que aumentou os restaurantes. Para os restaurantes conseguirem manter essa margem menor, sacrificar a margem que a gente já sacrifica há muito tempo, a gente teve que trazer muita tecnologia para dentro do restaurante. Então, hoje, por exemplo, o que é prático que os clientes conseguem ver são os cardápios digitais, os
garçons que não atendem mais com papelzinho e caneta, eles já digitam num tablet ou num celular. Então, essas inovações, elas vieram para a gente conseguir ter uma margem saudável cobrando um preço menor. Tanto que hoje fica muito claro que a diferença de preço entre você comer na sua casa e comer fora, muitas vezes ela nem existe. Então, muitas vezes, dependendo da comida que você vai fazer, é muito mais barato você ir no restaurante do que preparar ela na sua casa. Inclusive, você falou aí desse caso aí da inflação, ó. Recentemente a Brasel divulgou alguns números, né, que apesar do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, de alimentos e bebidas ter fechado 2022 com uma alta, foi uma alta de 11,64%, o aumento dos preços da alimentação fora de casa foi de 7,47%. Então, a gente teve aí um aumento, né, de alimentos e bebidas, mas ali para o consumidor que está comendo, está bebendo no restaurante, o repasse foi de 0,47%. E é uma matemática ali, praticamente quase que uma mágica conseguir fazer isso, hein, Gabriel? A gente teve uma coisa que afetou bastante, que durante a pandemia, por o nosso setor ter essa característica, quando tem muito aumento do desemprego, acaba tendo muita abertura de restaurante. Porque a pessoa, às vezes, ela sabe cozinhar na casa dela, para os amigos, enfim, acaba ficando desempregada, então ela migra para o nosso setor. O que eu acho, a concorrência é sempre saudável. Eu acho que se todo mundo jogar o mesmo jogo, ela é bom para todo mundo. Bom para o consumidor, então bom para o segmento como um todo. Mas o que aconteceu é que muitas dessas pessoas que vieram para o ramo, elas não sabiam precificar. Então, elas não sabem calcular o custo da mão de obra dela, não sabem calcular o custo, por exemplo, de coisas indiretas do alimento. Então, por exemplo, o meu restaurante é restaurante de peixe, a gente vende peixe frito. Então, no peixe frito tem o óleo, e o óleo é uma coisa que você não consegue medir, porque eu não tenho na receita, na ficha técnica, que a gente chama o óleo. Então, às vezes, as pessoas não calculam isso. Então, elas acabam precificando de uma maneira, às vezes, abaixo ou igual ao preço de custo. Isso faz com que o setor inteiro seja afetado, porque é uma livre concorrência. Então, se uma pessoa vende abaixo do custo, os clientes tendem a migrar para lá. Então, isso é um trabalho também da Brasel de conscientizar os donos de bares e restaurantes, que não adianta você vender muito e vender num preço não saudável. Perfeito. O Gabriel, agora aproveitando esse momento, né, durante toda essa semana vocês realizaram uma ação aqui na cidade, né, com cursos. O que aconteceu ali? É esse momento mesmo de formar novos profissionais que, de alguma maneira, aí vocês perderam durante esse período, que foram para outros setores? Sim, o nosso setor ele vem passando por uma reformulação do trabalho mesmo. Então, como eu expliquei, essa parte de tecnologia está muito presente no nosso setor, então a gente já precisa, há um tempo, capacitar a nossa mão de obra. A Diageo, ela tem uma campanha nacional de capacitação para o nosso segmento de bares e restaurantes. Então, a gente trouxe essa capacitação para Ribeirão Preto, já é a nossa segunda edição. A gente tem um mix de aulas presenciais teóricas e aulas práticas, e a maioria das pessoas, quando terminam o curso, já saem empregadas, né? Então, a gente já, nessa segunda edição, já foram as aulas teóricas, agora vão começar as aulas práticas. Legal. E aí, essas práticas, elas acontecem já, como o próprio nome diz, na prática mesmo num restaurante. Exato, exato. A gente sempre tenta trazer para o dia a dia que a pessoa vai ter depois de terminar o curso mesmo. Tá. Então, a gente já tem desenhado projetos na qual o ramo de restaurante, a pessoa já treina naquele ramo. Então, por exemplo, se ela foi contratada pelo ramo de comida japonesa, ela já vai treinar num restaurante japonês. Então, a ideia nossa é trazer bem para a prática. Inclusive, é bom falar isso, que a gente sempre está abrindo cursos para isso. Então, se a pessoa quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail, abraselaltamogiana@gmail.com, e a gente sempre tem esses cursos. Legal. Então, vamos repetir o e-mail. abraselaltamogiana@gmail.com. Perfeito, então, esse sempre mesmo. que os interessados aí que querem trabalhar no setor, querem se formar, podem mandar ali o currículo, o interesse, que para as próximas edições vocês conseguem convidar essas pessoas. Exato. E mesmo quem quer trabalhar e tem um currículo e quer entrar no ramo, pode mandar um e-mail para a gente que a gente encaminha para os restaurantes que estão precisando. Que bacana, muito bom. Gabriel, a gente vai deixar também o Instagram, né, aqui da Abrazel, que é da nossa região, é Abrazel Altamogiana, Abrazel Altamogiana. Tem também o site, que é o abrazel.com.br, aí lá tem as regionais, as ações que cada associação faz aí nas diferentes regiões do país. É um momento aí de 2022, foi o desafio, certamente agora 2023, a gente espera que tenha um fôlego maior, seja mais tranquilo
é assim Exato. que vai ser, vamos pensar assim. Sim, o segmento está muito esperançoso. A gente está... Quem é do segmento de bar e restaurante sabe o quanto é difícil o nosso segmento. Então, a gente vai para a luta aí. Esse ano, com certeza, vai ser um ano muito melhor do que os anos passados. O que eu sempre peço para as pessoas é dar uma força para o nosso ramo, que em vez de pedir nas plataformas de delivery, nas grandes plataformas, pede direto no restaurante. Legal. Priorizar restaurantes da região. Então, para trazer para cá, né? Porque Ribeirão Preto é muito famoso pelos bares e restaurantes que tem. As pessoas vêm para cá para aproveitar disso. Então, para a gente manter isso pungente, a gente tem que estar sempre visitando. Então, deixar de fazer uma comida em casa e ir num restaurante é sempre recomendado. Muito bom, faz bem, né? Com certeza. Pede direto, faz o pedido lá para o restaurante, que já vai da mesma maneira que Exato. que do aplicativo, né? Exatamente. Aí vocês conseguem Ter uma margem ter melhor. essa margem, conseguem depois investir mais, contratar mais gente. E repassa para o E cliente repassa também. para o consumidor também. Exato. Gabriel, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Até uma próxima oportunidade. Sucesso a todos. Eu que agradeço. Obrigado.